Eu não fiz assim, você é atriz. Não. Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando. Aí você faz um papel aqui, ganha um espaço ali, vai costurando esse fazer. O que interessava ao Atos é que o trabalho de arte no espaço arquitetônico não figurasse como um ornamento. Gostaria que o trabalho fosse identificado como parte estrutural do prédio. If I want to study the real Africa, it's not always in the book of history. It's go to the bar, listen to the people. Those people may be going to be saved by the power of literature. Olá, minha dica de hoje é uma série chamada Sharp Objects. What if after you die, part of you goes to heaven, part of you stays here? Just to see how things turn out. Essa é uma foto da Adriana Calcanhoto. Esse violão foi perdido e ela até hoje nunca me cobrou. É uma pessoa muito boa. Sabe? Essa é uma foto da Ana Carolina, que a gente fez dentro de uma piscina e ficamos mergulhando durante 7 horas. The baby is dead. It took only a few seconds. The doctor said he didn't suffer. The broken body, surrounded by toys, was put inside a grey bag, which they zipped shut. The little girl was still alive when the ambulance arrived. É de uma resistência vital, coragem, e diria que ninguém mexesse, que não tamponasse, né? Porque cada vez nós temos menos espaços de divulgação de cultura. Eu agradeço essa possibilidade de um programa como o seu, como esse, em que a gente tem alguma coisa de mais amplo, de mais respeitoso, de mais amado em torno da cultura. Metrópolis no ar. Boa noite. Boa noite. A Festa Literária Internacional de Paraty acabou, mas não saiu de nós, não é mesmo? É. Como esquecer que foram as mulheres que deram o tom, que redigiram as linhas, que delinearam as páginas da Flip desse ano? E já era a hora, né? Uma reivindicação que fazia bastante tempo, né? Essa questão das mulheres na Flip. Queremos né? ouvir todas as vozes. Sempre, sempre. Olha, e uma destas mulheres costuma deixar marcas por onde passa, não é mesmo? A gente está falando de Fernanda Montenegro, que interpretou textos de Hilda Hilst e ainda lançou um livro, uma forma de acompanhar o trajeto de 75 anos da atriz. Quero ser lida em profundidade e não como distração. Porque não leio os outros para me distrair, mas para compreender, para me comunicar. Não quero ser distraída. Arlete Pinheiros Esteves da Silva. Fernanda Montenegro. São muitos nomes. São muitos nomes. Eu inventei um nome impossível. Esse nome é impossível, esse nome não existe. Itinerário fotobiográfico, né? Quer dizer, é uma fotobiografia ao invés de uma biografia, onde você traz toda a sua trajetória e carrega toda a dramaturgia brasileira contigo, né? São muitos anos. Muitos colegas com quem trabalhei pela vida fora. Alguns documentos que me são caros. Fazia só um livro de foto? Não. Talvez eu seja uma personagem, não sei. E aí você vasculhou a sua própria vida, né? Para trazer à tona todas essas memórias. Trazer os embrulhos, as caixas, as gavetas, não é? Tem 4 anos nisso. Porque aí tem que buscar quem é o autor da foto,
se o jornal permite, se o amigo permite, compreende? Acho que 1/3 dessa documentação que você vem pela vida, né? São 75 anos nisso. I am the old lady from Ipanema. E aí, nesse meio tempo, você já fez mais várias coisas, e novelas e filmes, né? Aí você vai, 4 anos, você vai trabalhando e tem mais nova coisa para trazer. Eu fiz um documentário sobre a Bobardi, com um artista plástico inglês. Não sei como vai ser, mas eu achei muito importante, muito carinhoso. Eu gosto de gente. Deverei fazer um filme com o Vicente Amorim. Não vai estar aqui. Tudo isso aqui é um noticiário de uma vida. E não está aqui. Agora, daria para citar, desses 75 anos de carreira, 88 de idade, uma história? 89 passa agora. 89. Seria injusto, né? Escolher uma opção só, né? Tem muitas histórias. Ou tem alguma coisa desse livro que te marca assim mais? Eu acho que, sem querer ser besta, cada minuto na nossa profissão de ator, de atriz, é de uma sobrevivência. Eu não estou falando isso por demagogia, não. Cada momento tem uma expectativa e tem um resultado, ou melhor, ou pior, né? Houve períodos muito difíceis durante todo o período militar, o período Collor, né? Esse período agora, mas vamos indo, compreende? A vida continua, você não tem outro meio de comunicação, não digo nem artística, de comunicação existencial. Já era quase uma adolescente quando passei a ter como colega de classe Zaza Mobili. Tudo começou no teatro, né? Aos 15 anos, na Rádio Você Med. começa no teatro porque você vai ao teatro. Mas, por exemplo, a minha geração, no meu particular, começou vendo cinema. Que foi o que te fez Então querer você vai ser vendo atriz. cinema. Você vai tendo o encanto da fantasia daquela época, que era um filme lindo sempre, as atrizes deslumbrantes, as Gretas Garbos da vida, né? E tinha uma importância muito grande o rádio. E eu era locutora e radioatriz com Marlete Pinheiro. E eu estive praticamente 10 anos na Rádio Ministério da Educação e Cultura. Uma rádio oficial, uma rádio educativa. E calhei, assim, por causa da rádio, conhecer gente lá dentro que fazia teatro. Em dezembro de 50, participo de uma peça, num papelzinho de nada. E como estava começando a TV Tupi do Rio, já em janeiro de 51, eu já estava contratada. Assim, pá. Quer parar, Edgar? Eu não fiz assim, você é atriz. Não. Vai penetrando. Aí você... Eu não sei, cada um tem o seu caminho. Aí você faz um papel aqui, ganha um espaço ali, vai costurando esse fazer. Fazer uma personagem, como é que a gente faz isso? Também não sei te dizer. Por que você se submete tanto àquele homem, mãe? Não, você não o conhece, Costa. Ele tem um caráter absolutamente nobre. Como era difícil já naquela época se manter como atriz, né? Num país que não respeitava tantas mulheres. Não, mas era o seguinte, a gente sabia que teria uma vida a ser observada moralmente pelos que não entendem o processo do teatro, né? Eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu gosto de falar do meu feminino. Não revelar nunca esta chama tão negra. O teatro é um espaço libertário, onde o ser humano é como é, não só fora como dentro do palco. Há uma marginalidade que continua em cima de qualquer um de nós. Mas isso atravessamos séculos assim. Ainda mais a mulher, né? A mulher não entrava em cena. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Mas assim como o personagem, só ali pela renascença. Oi, Dora. O
calor insuportável, né? Vou lá no banheiro lavar o rosto. Hoje eu trouxe uma visita. O diretor Walter Salles, ele comenta que fica impressionado com o seu minucioso trabalho, né? De preparação, né? Então, ele fala que você tem uma compreensão do personagem, né? Que impacta o filme todo e que você é uma coautora de cada filme que você faz. A gente vai e faz o cinema. Pelo amor de Deus. Como é que é essa preparação para essas inúmeras Fernandas e personagens? Como é que é? Eu trabalhei quase 10 anos com Jane Rato, um monstro de um homem de teatro, entendeu? Na época, achávamos até que chegava a ser desumano. Um processo de integração com a dramaturgia que você vai botar de pé. Não tinha elogios, não tinha nada. Quando estava bom, passava para outra cena, entendeu? Agora, até sair dali, você nem balé, nem 8 horas de barra, né? Ou 8 horas no piano para executar um Beethoven. A vida é apenas uma sombra que caminha. Um pobre ator que gagueja e vacila sua hora sobre o palco e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Eu vejo a minha vida de atriz pelo fazer. E eu acho que a minha geração, todos nós, de uma certa forma, existimos pelo fazer. E por termos também, misteriosamente, plateias. Sim. Tivemos plateias que vinham nos ver e que pagavam o nosso trabalho. E como pagavam o nosso trabalho, nós comíamos do nosso trabalho. Independente de governo, de verba, de leis, compreende? Era no banco. E a plateia vinha. Aconteceu que foi para fora, não é? Porque, na verdade, ele foi feito para dentro. Muito obrigada. Obrigada a você também. É uma honra, não, um prazer. Tá ótimo, eu te agradeço. Eu é que te agradeço. Muito tá bom? obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo Parabéns. grande. Obrigada. Porque a vida é de ferro e não acaba nunca. Obrigado, Fernanda. Bom, Me Chame Pelo Seu Nome, o filme vencedor do Oscar de roteiro adaptado deste ano, foi inspirado num livro. E o autor, o egípcio André Assiman, esteve na Flip. I suddenly caught him staring at me. Had he watched my eyes roaming all over his body when he stood up? Was he going to be upset with me? I wanted the love to come out as an inference, not as something that is told to the reader. The reader has to fall in love and to feel their love and to become one with them and therefore one with the author, one with the book. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things? I'm saying what I think you're saying. Do you think the movie was loyal to the book? Very loyal to the spirit of the book. Call me by your name and I'll call you by mine. What other movies with this subject do you like, and do you think that... With this kind of subject, I think the most poignant film, and probably the best, is Death in Venice by Luchino Visconti, where it is very subtle. It is, you don't know what kind of desire we're talking about. Neither does the character of the protagonist know what is happening to him. I wrote my dissertation on a woman who's called Madame de Lafayette, 17th century. She's about two individuals who are totally in love and they cannot say to each other because she's married and the husband suspects her already. And I love this. The silence of being in love and not being able to speak it, for me, is heaven. It's my territory. My impulse had always been to look away, to avoid his eyes, but they held me and I wanted to be held by them. Ilio's father has an important role in his life, the support he gives to him. I wasn't sure where the conversation was going, as the father is sort of haltingly saying, you had a good friendship.
And Elio says, yes, we had a good friendship. And the father says, you did this and that, it's been good. Yes, we've been good. And then the father begins to enter into a different dimension, which is, I think, the soul and the heart of the book. And now readers thank you a lot for this. Yes. Because they say that your book encourage people to have this kind of talk with their parents. It is very difficult for me to suspect that today a parent will not accept their child for what they are. Have I spoken out of turn? What interests me in particular is impossible relations or relations that are fluid. And I love the ambivalence and the ambiguity because I am a very ambivalent. We don't know who we are, and maybe we shouldn't know. I was his friend, I thought. There was nothing more to want, but something broke the moment he said, you shouldn't stare at people like this. Shall I sleep within your bed? River of unhappiness. Pois é, o André Aciman é doutor em literatura pela Universidade de Harvard e já publicou 7 livros, além de Me Chame Pelo Seu Nome, que virou cult depois do filme dirigido pelo Luca Guadagnino. O Aciman lançou na Flip outro livro no Brasil, que é o Variações Enigma. Essa semana comemoramos o centenário de nascimento do artista brasileiro Atos Bulcão. Ele que ficou tão conhecido pelos painéis de azulejos que estão espalhados em prédios, edifícios de São Paulo, Minas, Brasília e por várias cidades do mundo. Ele também era um artista com muitas habilidades. Pois é, e esses outros lados de Bulcão, pintor, desenhista e até figurinista, foi lados que estão na retrospectiva do Centro Cultural Banco do Brasil. Uma retrospectiva que mostra pra gente as principais produções do artista. Atos Bulcão é um artista múltiplo, a gente pode dizer? Pode. Ele dizia sempre que ele tinha sofrido influência do Chagall, do Léger, que eles, claro, sofriam influências, mas sobretudo que ele teve a chance e a oportunidade de trabalhar com o Portinari. E que durante esse tempo ele teve o melhor professor de cor que ele podia ter na vida. Então, quando a gente olha para o trabalho dele, a gente vê que a cor é um elemento sempre presente. Os azulejos de autoria dele começam com a parceria com o Niemeyer. Ainda no Rio. Ainda no Rio. Né? Não ainda em Brasília. Esse problema da colaboração do artista plástico na nossa arquitetura no Brasil deve muito ao Oscar Niemeyer, que solicitou os artistas. Brasília é uma grande vitrine do trabalho de Atos Bulcão. Tem painéis dele na Câmara dos Deputados, no Parque da Cidade, na Praça dos Três Poderes. Isso só para citar alguns. Mas as obras do artista também podem ser vistas no Memorial da América Latina em São Paulo, no Sambódromo do Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil e do exterior. Esses painéis aqui da exposição trazem pra gente uma experiência, né, diante da obra do Atos. O motivo da gente ter reproduzido, né, alguns painéis de azulejo, não só a opção por trazer não só os estudos, mas por recriar algumas desses painéis, é justamente para a gente poder ter essa experiência, dar para o espectador essa experiência de estar dentro de uma obra do Atos. O olhar quase que vai escorregando, porque como não se fecha, ele passa de uma coisa para outra e você vai compondo desenhos com o seu olhar. A gente conhece e está mais próxima a essa obra dele ligada à arquitetura, né? Integrada à arquitetura. Uhum. Mas eu queria que você falasse de outras ações artísticas, de outras obras dele. Então, fotomontagem. Ele criava cenas reais. Então, por mais que sejam inverossímeis as cenas que a gente vê, mas elas parecem reais porque a proporção, as perspectivas são todas muito ajustadas. Então, parece que aquilo realmente era uma cena que foi fotografada. Ao mesmo tempo, o Atos também fez
figurino para teatro, figurino para ópera, fez cenários, fez capa de disco, capa de livro, ilustrou crônicas da Letras e Artes para o jornal Amanhã e fez figurinos, vamos chamar de figurinos, mas ele fez paramentos para a Cúria. Por que é que a gente tem que olhar para essa obra? Por que é que os novos artistas e as pessoas têm que olhar para o trabalho do Atos Burro? Porque o que interessava ao Atos é que o trabalho de arte no espaço arquitetônico não figurasse como um ornamento, que é uma coisa que a gente tem muito na tradição arquitetônica, né, da ornamentação. Ele gostaria que o trabalho fosse identificado como parte estrutural do prédio. É como se você entrasse dentro de uma obra do Oscar Niemeyer e o Atos está lá pontuando, estruturando também o espaço de uma forma sempre muito discreta. Olha, essa é uma exposição que vale realmente a pena você conferir lá no CCBB e ainda mais que é de graça. Bom, o Grupo Corpo está apresentando duas coreografias que são ícones na história da companhia. 21 e Gira tem 25 anos de distância entre uma e outra, mas as duas levam para o palco a evolução da linguagem artística da companhia. Quem nos conta mais dessa temporada do Corpo é a nossa colaboradora Elizabeth Finger. Essa temporada do Grupo Corpo apresenta um programa muito especial. Ela tem duas peças que são marcos na trajetória da companhia. A noite começa com o 21, que é um balé de 1992, com trilha sonora do Marco Antônio Guimarães, do grupo mineiro Acti. Depois continua com Gira, que é uma peça que estreou no ano passado e que tem trilha dos paulistas do Metá Metá. 21 tem muito movimento de braço. E no Gira eu voltei um pouco com isso, que se for olhar as últimas peças e tal, eu passei a vir diminuindo e usando cada vez menos os braços. E agora em Gira eu dei uma retomada nisso. Acho que o 21 marca também um estilo do Rodrigo Pederneiras operar dentro do processo de criação. Ele sempre fala que ele começa pela música. E é a partir dessa peça que a companhia vai tomar a decisão de trabalhar sempre com trilhas sonoras inéditas. Então, a partir daí, as trilhas serão encomendadas especificamente para cada balé. Os figurinos e os cenários apresentam essas cores vibrantes. E ela é, de fato, uma peça inspirada nos folguedos populares, nos bailes, nas festas, nos forrós. Ele é basicamente um balé de números mesmo. São jogos numéricos. O tempo todo relacionado com o número 21, obviamente, né? Então, todos os tempos são em 7, mas ao mesmo tempo tem um negócio ali que eu acho até que chega a ser bem sensual, sabe? A forma de mover e tudo, mas é basicamente um jogo de números. Se esse corpo ele já estava torcido no 21, aqui no Gira ele vai aparecer ainda mais curvado ou envergado, vai aparecer suportando uma dança que tem um outro peso. O Gira vai trazer uma outra situação da cultura brasileira. Enquanto o 21 vai trazer a dança de rua ou aquela que acontece no salão principal, o Gira vai trazer aquela dança que acontece no fundo da casa. Vai trazer a dança dos terreiros, que são muitas vezes escondidos e que são ainda hoje perseguidos. Exu era a ideia. Comecei a frequentar os terreiros de candomblé, depois de Umbanda. Escolhi o de Umbanda porque tem muito mais a ver com o Brasil, né? Porque a Umbanda tem mais... uma mistura de, sei lá, catolicismo, kardecismo, candomblé, né, rituais indígenas, tá tudo ali no mesmo caldeirão.
Em tempos de intolerância e de preconceitos, onde a arte aparece no olho do furacão de várias discussões a respeito do corpo e de questões de gênero, o Grupo Corpo consegue colocar em cena homens e mulheres, todos de saia, com o torso nu, dançando uma dança que não é nem de homem, nem de mulher, mas é de todos. E tem trabalhos que arrepiam a gente. Esse é um, tô arrepiada. E daqui a pouco vamos falar de uma série que está fazendo muito sucesso na TV por assinatura. E claro, tem muito mais literatura, muito mais flip no Metrópolis. E por que haverias de querer minha alma na tua cama? Eu disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas, obscenas. Porque era assim que gostávamos. Mas não menti gozo, prazer lascívia. Nem omiti que a alma está além, buscando aquele outro. E te repito, por que haverias de querer minha alma na tua cama? Jubila-te da memória de coitos e de acertos. Ou tenta-me de novo, obriga-me. Metrópolis de volta, e essa obra que está aqui no nosso cenário é do artista paraibano Antônio Dias. Ela faz parte do acervo do Metrópolis. Ele foi pintor, desenhista, artista gráfico, multimídia e passou boa parte da vida no exterior. Ele morreu na última quarta-feira aos 74 anos. Metrópolis resgata alguns momentos de Antônio Dias no programa. Não, aqui eu venho muito pouco ao Brasil, uma vez por ano. A maior parte do tempo eu gasto na Alemanha, ou viajando pela Europa, porque você tem que estar na Bélgica, na Holanda, na Suíça, em períodos muito estreitos. O trabalho é feito assim, por camadas, né? Não gosto muito de trabalhar com cores, no sentido de tubo de tinta, vaso de tinta. Eu gosto de trabalhar com materiais, eu gosto da ideia de condução com a superfície. Como é que é o processo físico mesmo de você pintar? Eu li um tempo aí que você, às vezes, colocava telas no chão. Só mesmo, assim mesmo? Só na horizontal, é. Porque eu uso praticamente banhos, né, de materiais, às vezes. Óxido de ferro, tem que dar um banho em todo o quadro para poder prepará-lo para o uso dos metais. Depois o cobre, o ouro. Né? Depois, em cima disso, eu tenho que trabalhar com oxidação também. Tenho que usar meios que oxidam o metal. Então, preciso também dar banhos, né? Como é que os europeus veem, como é que o mundo, né, ocidental vê a arte brasileira? Eu acho que eles continuam esperando que seja uma arte com papagaio, bananeira, muito colorido, entendeu? E algumas coisas exóticas, assim. Mas isso tem mudado ultimamente. Quer dizer, isso é um trabalho longo que se deve também à permanência de artistas brasileiros no exterior. Antônio, o que muda em 40 anos? Não, muda sempre tudo, continuamente, né? Para mim tudo é mudança o tempo inteiro, não tenho nenhuma ideia de manter nada. Da temática à técnica. Tudo muda, continuamente. Eu acredito na arte como um campo, um território livre, entendeu? Não gosto de dar definições, não gosto de dizer eu penso isso, o meu trabalho é aquilo. Acho que é muito limitante. É como um rótulo, né? Você dizer eu faço isso, para quê? Eu não faço só isso, faço um monte de outras coisas, eu gosto de mudar. O escritor congolês Alain Bamankou foi estudar na França na juventude e só enveredou totalmente para a literatura depois que a sua mãe morreu. Ela sonhava com uma carreira promissora na área do direito, mas hoje os advogados aparecem no máximo como personagens dos seus romances. O escritor que navega entre o absurdo e o filosófico conversou com a gente na Flip, onde lançou 2 livros, Memórias de Porco Espinho e Copo Quebrado. I think that I can define my writing on relying on African way of telling story. I'm not a traditional novelist.
I'm a storyteller because that's how the world was created, by telling the best and amazing stories to people. You were launching 2 books here in Brazil. Yeah. This one, and I'm going to try to say in French. Mémoire de Porc-Épic. That was good. Tell me. Mémoire de Porc-Épic. Why an animal yes. to tell the story? In African culture, we believe that animals can think. It's just because we, human beings, we cannot understand the language of the animals. Animals may be our grandfather, our brother who died, and who came back in the world as animals. Então eu sou só um animal de nada. Os homens diriam uma besta selvagem, como se não existissem outras mais bestas e mais selvagens que nós na espécie deles. Para eles, eu não passo de um porco-espinho. In the other hand, you talk about broken glass. Yes, in this case, you are in the middle of Africa. People are very poor. They go to a bar, drinking every day, talking every day. You have one character whose name is Copo Quebrado, who is trying to write the lives of everybody. Eu interpretava aquele que fingia não se interessar por sua história, mas escutei tudo. E não é apenas de um único caderno que eu precisaria para reportá-la. If I want to study the real Africa, it's not always in the book of history. It's go to the bar, listen to the people. My characters are like people whom lives were broken because of the dictatorship. Those people may be gonna be saved by the power of literature. You're passionate to literature since you were a boy, and comics are remarkable for you. It helped me to understand the world. It helps me to be a reader. It's helped me to open my mind to the adventure. Let's have some fun. What do you think about the movie Black Panther? I like the movie Black Panther. 50 years ago, we wouldn't see this kind of movie in which you're gonna put a black man or black people in power. We needed this kind of movie. The revolution will be live. Brazil need to work about those black people to recognize their origin. We can have white people who are Brazilian, but they're going to say, yes, but I have Irish ancestors. So let the black people say that I am Brazilian, but I have Yoruba, I have Zulu, or I have Bantu ancestors. Na verdade, tenho vergonha de admitir. Wow! Try a little bit more. Exclusivo. Exclusivo. Mabanco. Reading in Portuguese. Que demais. Tô aqui pensando, qual é a minha origem? Preciso buscar, né? Além da prosa, o Mabanco também escreve poesia. Hoje ele vive nos Estados Unidos, é professor de literatura francesa e escrita criativa na Universidade da Califórnia. Eu queria ser aluna dele. Bom, a próxima conversa da Cris Maqsud é com uma escritora que testemunhou as violências e discriminações raciais em Moçambique no período em que o país ainda era colônia de Portugal. A independência chegou em 1975. Foi quando Isabela Figueiredo, filha de portugueses, mas nascida em Maputo, voltou para Lisboa. Ela conta a sua história no livro Caderno de Memórias Coloniais. Imperdoável é que não vivi. Caderno de Memórias Coloniais é um livro autobiográfico, né? Você narra a sua história e, através dela, várias diferenças sociais. A minha ideia era fazer contas com o passado. Era dizer tudo aquilo que no passado eu desejei falar e não falei. E tudo isso tem a ver com o meu pai, com a história do meu pai, com o meu conflito
relativamente ao facto de eu perceber que o meu pai era um racista e a mágoa que isso causou em mim e também o silêncio a que eu fui obrigada por isso ser um assunto tabu, não poder ser falado. Há muitos assuntos relacionados com sexo, com corpo, com amor, que vêm por arrasto. Mas a primeira coisa foi racismo e colonialismo. Esta era a ordem natural e inquestionável das relações. Preto servia o branco e branco mandava no preto. Para mandar, já lá estava o meu pai. Como foi para você retratar esse tema do racismo e dos negros sendo uma mulher branca, né? Eu vou até ler um pedacinho. Tu, branca, filha de um colono racista, e eu, negra, filha de um colonizado, também racista. Refletindo-nos uma na outra num espelho de preconceitos, né? Que pena nós, mulheres, não podermos falar de sexo tão abertamente. Brancas ou pretas, fomos todas castradas. É verdade. Essa diferença, essa separação que eu não compreendo, que para mim não existe, é uma pergunta primordial. Por que fazer diferença? Por que separar pela cor? Se eu não separo pelo género, se para mim não há diferença de género, nem diferença por motivo religioso, não, por que por causa da cor? No livro A Gorda, né, que é o seu livro mais recente, também você fala de um outro tipo de preconceito, né? Sim. Estamos sempre a falar de preconceito. Aí é o corpo. No fundo, o meu objetivo com A Gorda é dizer que nós temos direito a ser gordos e também temos direito a ser anões, carecas. Temos direito a não ter uma perna, a não ter um braço. Temos direito a ser cegos. Temos direito a ser diferente. 40 quilos é muito peso. Foram os que perdi após a gastrectomia. Não me tornei invencível. Ainda penso como gorda. Serei sempre uma gorda. Sei que o mundo das pessoas normais não é para mim. Na Gorda, o interessante é que cada capítulo você nomeia como um cômodo da casa da Maria Luísa. Sim, isso porque a casa é uma personagem e eu quis partir da casa para o mundo. Por exemplo, aqui o quarto de solteira é o lugar onde acontece muita cena de sexo com o namorado. E eu quis partir dessa semântica quis partir da casa para o mundo. Eu parto desse compartimento para falar de sexo. Ponho-me sobre suas pernas, peito com peito, beijando-o. Cheiro-lhe a cabeça e o pescoço. Mete as mãos sob a minha camisola e levanta-me o sutiã, soltando-me as mamas, que sustenta e comprime. Gosta do peso. E tem uma epígrafe musical, fiquei curiosa. Olha, essa epígrafe foram as músicas que eu fui escutando enquanto escrevia. Nelas está a energia do livro. E eu quis pô-las aí todas. Que demais. Eu li numa entrevista que a Isabela falou que as marcas do colonialismo, ela viu isso muito presente no Brasil. Quando ela chegou em São Paulo, ela ficou até assustada. Pois é, ainda estamos no processo de descolonização. E a literatura sempre dá bons roteiros, né? Tanto para o cinema quanto para a TV. E foi justamente o livro de estreia de Gillian Flynn que deu origem à série original da HBO, Sharp Objects. Além da boa trama, a série tem o mérito de trazer a premiada Amy Adams de volta à televisão. What if after you die, part of you goes to heaven, part of you stays here? Just to see how things turn out. Olá, minha dica de hoje é uma série chamada Sharp Objects, que está em cartaz na HBO. There was a murder there. Another one's missing now. Get me a story. Ela é uma adaptação do primeiro livro da Gillian Flynn, autora de Garota Exemplar, que virou um filme alguns anos atrás, estrelado pelo Ben Affleck. O livro foi lançado no Brasil com o título de Objetos Cortantes e está sendo relançado agora com o nome original, Sharp Objects, por causa da minissérie. Esse relançamento traz na capa as atrizes da série, Patricia Clarkson e a protagonista, Amy Adams. What kind of person does that? Hurt a child. Doesn't help anything. Riling folks up. You got 2 mutilated girls on your hands. Someone else is doing the riling. Amy Adams, ela faz uma jornalista que volta para a sua cidade natal, no interior do estado americano do Missouri,
para investigar um assassinato, um serial killer, na verdade. Um cara que está matando garotinhas adolescentes. Ela também tem uma personalidade complicada. Quando ela fica nervosa ou deprimida, ela se corta com agulhas. Por isso o nome Sharp Objects. Mas o que torna essa minissérie especial e diferente de tantas outras é a direção do canadense Jean-Marc Vallée, que no ano passado dirigiu a série Big Little Lies, também para HBO. I just feel like I'm losing control. Ele realmente consegue criar um clima no ar, pesado, numa cidade ensolarada, e está se tornando um especialista em grandes personagens femininas. Então, para quem conseguir terminar o domingo encarando uma barra pesada, eu recomendo Sharp Objects, todo domingo, 22 horas, na HBO. Mama says I need to be careful around you. Not true. Are you dangerous? E daqui a pouco você vai conhecer uma nova estrela da literatura francesa, Leila Slimani. Ela veio a Flip para lançar o livro Canção de Ninar. Mas agora tem mais. Hilda Hilst. Persecutória te sigo, amarras, músculo, e sempre te assemelhas a tudo que desliza, tempo, correnteza. Tens a medida do sonho? Tens o número do tempo? Como hei de saber do extenso, de um ódio-amor que percorre furioso, passadas dentro do vento. Sabes ainda meu nome? Fome, de mim na tua vida. Pense em um grande nome da música brasileira. Possivelmente ele já fotografou. Algumas dessas fotos viraram capas de álbuns e renderam ótimas histórias. O Metrópolis foi ao Rio de Janeiro para mostrar o trabalho de Léo Aversa. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? ECO da UFRJ. E aí no meio da faculdade eu comecei a ver fotografia, me interessar por fotografia, mas eu achava que isso jamais, de maneira alguma, eu ia conseguir viver de fotografando. Eu achava que era um hobby e respondi a um anúncio para estagiários no Jornal Globo. Assim, você fica em um mês, né? Isso em 88. Aí passou um mês, falaram, fica outro mês, fica mais 6 meses. Bom, fiquei 25 anos no Globo. Primeiro, assim, é o contato com pessoas que eram meus ídolos, né? Assim, que eu amava de paixão, sei lá, Chico, Caetano e todos os caras que eu admirava, e de repente você né, passa a conhecer e ter acesso, né? Porque tem essa parte, né? Que, por mais que, assim, que ao longo do tempo tenha me profissionalizado nisso, eu ainda sou fã desses caras, né? Esse aqui é o meu portfólio de fotografias e também é um portfólio de histórias, né? Essa é uma foto da Adriana Calcanhoto. Esse violão foi perdido e ela até hoje nunca me cobrou, é uma pessoa muito boa, sabe? Essa é uma foto da Ana Carolina, que a gente fez dentro de uma piscina e ficamos mergulhando durante 7 horas. Essa aqui não dá para contar a história. Essa foto aqui, ela foi feita num dia de ressaca, mas veio uma onda e quase varreu a gente para dentro do mar, né? E aí o Caetano tava de sapato, um sapato lindo, Prada e tal, foi também destruída, né? Mas eu falei, foi esse momento que ele tá olhando, assim, logo após o ocorrido. Mas o Caetano, ele é que nem criança, né? Ele esquece as coisas ruins e tal e segue em frente. Até hoje ele fala comigo, assim, sem ódio, né? Mas eu destruí os sapatos dele nessa foto. Eu fico, cara, é ótimo, assim, fora de ser um ídolo, assim. Mas é que eu também não chateio ele muito, né? Ele não é um cara que curte ser fotografado, né? Claro, ele é sempre muito, muito educado, muito gentil, mas ele claramente preferia estar fazendo outra coisa, né? Assim, então, eu sei que eu estou ocupando o tempo da pelada dele, por exemplo, que ele preferia estar jogando e eu estou lá chateando. Essa é a capa do último disco do Chico, o álbum, que eu fotografei na casa dele. Quando eu falei assim, vamos fazer a foto em casa, ele achou ótimo que não precisava sair, né? Olha, Calbi, eu preciso que você faça assim e tal, para fazer a foto. Um momento. Ele entrava na pose, ele tinha que fazer o processo todo.
né? Porque ele achava, por exemplo, eu quero que você saia de trás de uma porta, você fica assim. Então ele fechava a porta e falava, você está preparado? Então, claro, Calbi. Aí ele saía assim. Mas era um negócio maravilhoso, assim, maravilhoso, assim. Era uma viagem no tempo, né? Esse trabalho, assim, eu já fotografei a Elsa algumas vezes, né? E ontem eu fotografei o musical da Elsa, né? O que vocês viram é o making of, né? Como é que é feito o trabalho dessas fotos. O importante nessa hora é colocar todo mundo na foto, né? Porque às vezes você tem uma foto que é maravilhosa, mas falta um ator e tal. Então é combinar que todos estejam na imagem. Com a experiência você já sabe, eu tenho a foto. Essa é a foto. Você já sabe o que você tem, o que você queria. Não adianta ficar milênios que sabe o que você conseguiu em uma fração de segundo. Um casal contrata a babá perfeita para cuidar de 2 filhos, mas com o tempo a perfeição acaba em tragédia. Essa é uma sinopse rápida de Canção de Ninar, ficção baseada em fatos reais que rendeu à autora franco-marroquina Leila Slimani o prêmio Goncourt de literatura na França. A crueza da trama é só o pano de fundo para um mergulho na alma humana. The baby is dead. It took only a few seconds. The doctor said he didn't suffer. The broken body, surrounded by toys, was put inside a grey bag, which they zipped shut. The little girl was still alive when the ambulance arrived. It's not a spoiler. You simply begin the story by the end with a tragedy. Why did you decide to write that way? For me it was absolutely necessary to begin by the end because I wanted the reader to be very active in the reading of the book. I wanted him to be a sort of an investigator with me. I'm taking the reader with me, telling him, you're going to try to understand with me why such a woman like Louise, a very ordinary woman, a very good nanny, a perfect nanny, could have committed such a hideous act as killing the 2 children she was taking care of. My nanny is a miracle worker. That is what Miriam says when she describes Louise's sudden entrance into their lives. She must have magical powers to have transformed this stifling, cramped apartment into a calm, light-filled place. It is based on a true story, isn't it? I can't say that it's based on a true story. A true story gave me the idea of the murder, but actually I never investigated the true story. I never tried to understand who was the real person who killed the children because I didn't want to be a kind of a hostage of the reality. I wanted to feel completely free to imagine and to build a fiction. So the reality gave me the idea, but it's not really based on a true story. You explore a lot of social problems. Yes, the idea was to explore this very ambiguous relationship that we can have with a nanny, because Miriam and Paul, they are a very good couple. They don't despise this woman. They try to treat her as their equal. So for them, it's very weird to become the bosses of someone who is older than them. So the relationship between them is very ambiguous, because at the same time, Louise belongs to the family and they do everything to make her feel good, but they know that she doesn't really belong to the family because she's taking care of the children, but the children are not her children. She lives in this home, but this home is not her home. So she belongs to nothing. You're going to work? Well, that's fine, but what are we going to do about the children? He sneered, ridiculing her ambition and reinforcing the impression she had that she was a prisoner in this apartment. You are involved in feminism discussions. What kind of feminism do you stand for? I think that I know that there are a lot of feminism, but for me feminism is a universal fight that everyone should embrace, men, women, people from every culture. For me the
the heart of feminism is universality. You have the right to be a free individual, to choose if you want or not to have children, to have the dignity of your body, to be respected as a human being. And I think that men and women should fight for this. This is not a war between sexes or between genders. This is a war that we should fight together. Que mulher! Uma das escritoras mais lidas na França. Ela também é traduzida em 18 línguas. Em seus outros livros, a Leila Slimani também expõe os tabus e os preconceitos do mundo árabe. Mas não espera ser ouvida como uma muçulmana, como uma marroquina, tampouco como uma francesa. Ela quer ser uma voz independente. Todas nós, né? E antes do intervalo, tem mais um pouquinho de Hilda Hilst, a homenageada da Flip. A morte surgiu intocável e pura. Depois, teu corpo se alongou inteiro sobre as águas. Dos teus dedos compridos estouraram flores e ficaram árvores ao sol. Escorreguei meus braços no teu peito sem queixa e cobri meu corpo com teu corpo de espuma. Ainda ontem, os homens colheram rosas que nasceram de nós.